Boa noite, pessoal. Então, hoje nós vamos estar estudando aí uma outra parte da física, né, dos conteúdos da física 1, que fala da eletrostática. A eletrostática ainda vem com o nome eletrodinâmica ou ainda em alguns casos como eletricidade. Então, os conteúdos abordados serão carga elétrica, condutores isolantes, força elétrica, campo elétrico e corrente elétrica. Esses itens são essenciais para que vocês entendam como funciona a produção dos raios X, né? Como que eles surgem, né, a partir disso aqui. Então, primeiro nós vamos ter esse conhecimento e depois, mais tarde, daí a gente pega esses conhecimentos e mostra para vocês como que isso vai ocorrendo. Vai ter várias dicas durante a aula sobre isso também, tá? Então, iniciando a aula, nós vamos iniciar então com uma breve introdução, né? Breve introdução, aonde nós temos o conhecimento de alguns fenômenos elétricos existe desde a antiguidade. Então quer dizer o quê? Que se conhece a carga elétrica propriamente dita hoje com o nome de carga elétrica há muito tempo atrás, né? O filósofo Tales de Mileto, né, ao século 6 a.C., observou que quando atritava quer dizer esfregar, né, um pedaço de âmbar é, com uma pele de animal, no caso, com um pedaço de âmbar, né, ele assumia uma propriedade diferente, atraindo materiais leves, como a palha. Hoje a gente conhece esse experimento da seguinte forma: você pega uma caneta, esfrega no cabelo, por exemplo, e daí atrai pequenos pedaços de papel, certo? Ou ainda, quando no caso da mulher, normalmente tem o cabelo comprido, né? Pega o pente, esfrega, 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 e o cabelo não se ajeita. Por quê? Por causa da presença dessas cargas elétricas também, por causa do atrito do pente com o cabelo. Então é uma maneira também de perceber, né, da carga elétrica propriamente dita, né? Então, mas somente em 1600, ó, então vejam que do século 6 a.C. para 1600, ó, quanto tempo depois, né, Gilbert publica um livro que retoma estudos da eletricidade. Ele verificou que vários materiais se comportam como o âmbar quando atritados. Então, no caso aqui, no primeiro momento, ele esfregou apenas dois objetos. Aqui não. Já Gilbert fez teste com vários elementos. Aí surge o termo elétron, né? Hoje nós conhecemos ele como elétron, né? E o termo eletrizado, né? No caso, a partir do momento que o corpo passa a atrair objetos, então nós chamamos de um corpo eletrizado. Um corpo eletrizado é quando ele tem uma certa diferença de cargas elétricas. No caso aí, as cargas elétricas, pelo qual a gente sempre está falando, né? Então nós falamos do elétron, de um átomo no caso, né? Do próton, né? E do nêutron, que a gente vai estar vendo mais à frente também. No século XVIII, o francês Charles Dufay, né, mostrou a existência de dois tipos de força elétrica. Uma de atração, já conhecida, porque desde o século 6 a.C. ele percebeu que atraía objetos e daí surgiu a repulsão. No caso aí, dois objetos se repelindo, se afastando. Continuando seu estudo, né, Benjamin Franklin atribuiu sinais positivo e negativo para a carga elétrica, para distinguir o positivo do negativo. Também foi Franklin que demonstrou que o relâmpago é um fenômeno elétrico resultante do desequilíbrio entre o solo e a nuvem. O que isso quer dizer? Quer dizer que a nuvem fica carregada com cargas elétricas, muito carregada, até o ponto que não se suporta mais a quantidade de carga. Aí, consequentemente, nós temos a faísca, ou seja, o raio propriamente dito. Somente com o avanço da teoria atômica por volta de 1900, vejam que já é bem recente, né? Nós estamos em 2020, né? Então 1900, né? É que a eletrização foi finalmente entendida. Sabe-se que as partículas constituintes da matéria, e também essas partículas são chamadas de partículas elementares. Por quê? Porque o átomo tem muito mais do que isso, por exemplo, né? Então essas são chamadas elementares, é o mínimo para que um átomo exista. Então nós temos os prótons, os nêutrons e os elétrons. O nêutron é neutro. Isso quer dizer? Quer dizer que ele não tem carga, né? Então se ele não tem carga, então ele não é nem positivo e nem negativo. O elétron possui carga negativa e o próton possui carga positiva. Um corpo neutro está neutro, não eletrizado,
quando possui o mesmo número de prótons e elétrons. Então, todo o corpo, quando ele está neutro, ele tem a mesma quantidade de prótons e elétrons. Então, se tiver um próton, vai ter um elétron. Se tiver 1000 prótons, vai ter 1000 elétrons. Então, isso se chama corpo neutro, quando as cargas do próton e do elétron são em mesma quantidade. Ao atritarmos dois corpos, ocorre uma transferência de elétron de um corpo para outro. Sempre a transferência do elétron de um corpo para o outro, nunca do próton. Tá? E essa transferência é o que ocasiona o desequilíbrio de cargas elétricas. E quando há esse desequilíbrio de cargas elétricas, quando os prótons não são em mesma quantidade de elétrons, então nós dizemos que esse corpo é um corpo eletrizado. Aquele que perde elétrons, então, aquele que cede elétrons para o outro corpo, fica eletrizado positivamente. Por quê? Porque se saiu elétrons, será a mesma quantidade de prótons e elétrons. Se os elétrons saem desse corpo, então fica em maior quantidade de quem? Os prótons. Os prótons ficam em maior quantidade. Então esse corpo que perdeu esses elétrons fica carregado positivamente. Enquanto o outro corpo que tinha a mesma quantidade de elétrons e prótons ganha esses elétrons, então, consequentemente, ele vai ter mais elétron do que próton. Então, ele fica carregado negativamente. Então, vamos repetir. O corpo que vai perder esses elétrons fica positivo e o corpo que vai ganhar esses elétrons fica negativo. Então, um resuminho sobre a carga elétrica é que a carga elétrica é uma propriedade característica das partículas que constitui as substâncias, prótons e elétrons, e que se manifesta pela presença de forças de atração entre prótons e elétrons e de repulsão entre prótons entre si e elétrons entre si. Então vamos lá. O que é a atração? A atração só vai ocorrer da carga elétrica quando nós tivermos cargas de sinais diferentes, próton e elétron, ou elétron e próton. E vai ocorrer a repulsão quando eles têm o mesmo sinal, tipo elétron com elétron, próton com próton, daí repulsão. No Sistema Internacional de Unidades, a carga elétrica é medida em coulomb, que é essa letra C maiúscula aqui, ó, para o símbolo de carga elétrica. Na natureza, é representada por meio de um valor elementar, representada por E. Então, quer dizer que esse E se chama carga elementar, e ele vale 1,6 vezes 10 na menos 19. Essa é a menor quantidade de carga que um átomo pode ter, que é a carga elétrica de um próton ou de um elétron. Então, esse cara aqui é positivo quando a gente fala do próton, e é negativo quando se fala do elétron. Mas atenção especial a isso aí. Qual que é a atenção especial que o professor está falando em relação a isso? Que o positivo e o negativo, nesse caso aqui, ele não representa a positividade do número e muito menos a negatividade do número. O negativo e o positivo representam as cargas elétricas. Ou seja, se for positivo, nós estamos falando de prótons. É isso que o positivo representa. E se for negativo, nós estamos falando de elétrons. É isso que o negativo representa. Tá? E não a negatividade do número no cálculo. Tá? Então, ó, atenção especial isso aí. Então, o valor da carga elétrica do próton e a do elétron, né, do próton é mais E e do elétron é menos E. Né? Então, isso que ele está dizendo. Quem que é esse E? 1,6 vezes 10 na menos 19. A carga elétrica, né, a matéria, né, é formada de pequenas partículas, que são conhecidas como os átomos. Todo corpo tem essas partículas. Cada átomo, por sua vez, é constituído de partículas ainda menores no núcleo, que são conhecidos como prótons e nêutrons. Na eletrosfera, que é fora, vamos dizer assim, são os elétrons. As partículas eletrizadas, elétrons e prótons, chamamos de carga elétrica. Então veja aqui um modelo, isso aqui é um modelo. Lembre que nós estamos falando agora nível de partícula. Essas partículas ninguém consegue ver como elas estão dentro de um corpo. Né? Então não tem como a gente dizer se é exatamente assim. A gente consegue dizer que isso aqui se aproxima por quê? Porque satisfaz certas condições da física já comprovada pelos cientistas. Então, nesse sentido, quando a gente fala que o próton e o nêutron estão fortemente presos, né, ou ligados ao núcleo do átomo, o átomo seria tudo isso aqui. Tudo isso aqui seria o átomo, tá? Toda essa partezinha aqui. Esse aqui seria o núcleo desse átomo. E aonde estão fortemente ligados o próton e o nêutron.
E fora, né, na chamada eletrosfera, nós temos o elétron. Como o elétron está fora, né, mas ele está ocorrendo sempre uma atração com o núcleo, por quê? Porque para cada elétron que tem fora, tem um próton dentro. Como um é negativo e outro é positivo, eles ficam em constante atração, né, em constante atração. Essa atração é tão forte, né, que é difícil você fazer ocorrer a desestabilidade, a não ser que haja a força de um agente externo, que a gente vai estar vendo aí a questão da eletrização, que é esse elétron saindo daqui e indo para o outro corpo, tá? Então seria nesse sentido aí que a gente está falando. Quando a gente fala de átomo, então, a gente tem obrigatoriamente, no caso do curso de vocês, nós temos que falar das camadas eletrônicas. As camadas eletrônicas, então, nós temos o átomo, que é essa bolinha central aqui. Esse átomo tem isso aqui tudo, tá? Tem os prótons, os nêutrons fortemente ligados ao núcleo e fora o elétron, né? Então, esse cara é isso aqui. E os elétrons ficam em torno, ou aqui na parte de fora, no caso desse núcleo aqui, em camadas, dependendo da quantidade de energia e do tipo de átomo que nós estiver falando, tá? Nós podemos estar falando aí um átomo de alumínio, um átomo de cobre, um átomo, né? Um átomo de alguma coisa. Então, as propriedades elétricas dizem o seguinte, daí envolve um pouquinho de química, na verdade, que essas camadas eletrônicas que surgem a partir desse átomo, elas têm a seguinte nomenclatura: KLMNOPq. Aonde na camada K ele admite 2 elétrons. Na camada L, 8 elétrons. Na M, 18, N, 32, O, 32, P, 18, Q, 8. E o elétron ele pode sair dessa camada aqui e ir para outra. Só que a partir do momento que esse elétron é retirado daqui, outro vem. E isso há uma alta quantidade de liberação de energia. O mesmo ocorre nas demais camadas. Mas a camada que nos interessa para o nosso curso é justamente a camada K e a camada L. Né? Por quê? Porque o raio-x ele surge na camada K ou na camada L. Então, basicamente, nós devemos ter uma atenção especial a isso aqui. A camada. Então, quer dizer que nessa primeira camada aqui vai ter 2 elétrons girando. Nessa segunda camada vai ter 8 elétrons. E na outra camada 18 e assim sucessivamente. Tá? Então, quer dizer que girando em torno do núcleo, aqui vai ter 2 elétrons. Aqui vai ter 8 elétrons. Então, essa camada eletrônica, né, que é desenvolvida aí pela química, no caso aí, e a física permeia dentro da química nesse momento, então é importante a gente entender um pouquinho aí dessas camadas eletrônicas. Como que se mede, né, no caso, a carga elétrica? A carga elétrica é medida através da fórmula Q igual a N vezes E, se no caso houver excesso de elétrons. E lembre que esse menos não indica a negatividade do número, e sim o que mesmo, pessoal? Indica os elétrons. Será positivo se houver falta de elétrons. Por quê? Porque vai ter um excesso de prótons. Então, esse positivo indica positividade do número? Também não. Indica que tem um excesso de prótons. Lembrando que esse E se chama carga elementar e ele sempre vai ter esse valor aqui. Tá? Então, Q, quantidade de carga elétrica medida em Coulomb. Número de cargas, esse N no caso aí, é o número de elétrons em falta ou excesso. Tá? Esse N aqui. Sempre. Se for excesso, quer dizer que o corpo está eletrizado negativamente, e se for falta, está dizendo que o corpo está eletrizado positivamente. O E, carga elementar, também medido em Coulomb, porque é a menor carga da partícula, no caso do elétron e do próton. Unidade de carga elétrica no SI é o Coulomb, que é essa letra C que está aqui. Tá? Sistema Internacional de Medidas, como a gente viu lá na primeira aula. Tá? Então, a carga elétrica elementar, né? Ela pode ser mais ou menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Positivo se for próton e negativo se for o elétron. Então, a equação é Q igual a N vezes E. Carga elétrica, número de falta
ou excesso de elétrons e carga elementar. Dentro dos princípios da eletrostática, a eletrostática então vai estudar as cargas elétricas em repouso, fundamenta-se em dois princípios, o princípio da atração e da repulsão, que a gente já vinha falando para vocês aí, né? No caso, as cargas e sinais contrários sempre vão se atrair e as de sinais iguais sempre vão se repelir. Tem um erro aqui, tá? Sinais iguais vão se repelir. O princípio da conservação da carga diz assim, ó, que num sistema eletricamente isolado, a soma algébrica das cargas positivas e negativas é constante. O que quer dizer? Se o sistema é isolado, quer dizer que não há troca de energia desse sistema com o meio externo ou com outro corpo qualquer. Consequentemente, então, se você olhar quantas cargas tem agora e daqui 10 minutos ou no outro dia, a quantidade será a mesma. Diferentemente, se você pegar e eletrizar, por exemplo, uma caneta, quanto tempo ela vai ter cargas elétricas ali? Ah, professor, não sei. Então, agora outra pergunta. Quanto tempo ela vai atrair pequenos pedaços de papel? Por pouco tempo. Em linhas gerais, significa que os processos da eletrização não criam cargas, mas apenas as transferem. Então, olha só, essa partezinha aqui também é bem bacana, né? Então, por quê? Porque a carga elétrica, a eletricidade ou a energia, num contexto geral, ela não é criada, ela é transformada num tipo na outra, tá? Então, nesse caso aqui, ele está mostrando que essas cargas, elas são transferidas de um corpo para o outro, né? Então, que é a própria definição de energia. Então, no princípio da eletrostática, duas cargas de mesmo sinal se repelem, né? Olha aí setinha, olha os vetores, né? Duas negativas também se repelem, olha os vetores, e duas de sinais diferentes se atraem, olha os vetores. Ele diz ainda que a quantidade de carga de A mais a quantidade de carga de B, no final você vai ter a quantidade de carga de A mais a quantidade de carga de B juntas, tá? Então seria nesse sentido aí. Condutores e isolantes. Os condutores de eletricidade nós conhecemos. Num geral, são os metais, né? Por que os metais? Porque eles têm muitas cargas elétricas, muitos elétrons livres, né? Dentro do metal. Então, esses condutores de eletricidade são os meios materiais nos quais há facilidade de movimentação de carga elétrica, devido à presença desses elétrons livres em excesso. Como exemplo clássico, né? Nós sabemos, quando a fiação está na parede, que a fiação é de cobre. Mas a de cobre só? Não, temos a de alumínio, mas tem outros aí. São metais num geral. O cobre aqui é um dos facilitadores da movimentação dessas cargas elétricas, por isso que ele está sendo colocado aqui. E que é usado, né, na passagem de energia elétrica pelas paredes aí de nossas casas ou das construções no geral. Já os isolantes de eletricidade são os meios materiais nos quais não há facilidade de movimento de carga elétrica, como exemplo, vidro, borracha, madeira seca. Então não tem passagem dessa eletricidade, dessas cargas elétricas. Tá? Então isso se chama isolante, como a fita isolante, por exemplo. Né? Você pega um fio de cobre, você pega a fita isolante para isolar uma determinada região onde você abriu. Os condutores, então aqui nós temos aí um tipo de condutor aqui, né? Olha a isolação, é de plástico, né? Aqui tem outro com dois isolamentos, aqui tem outro com um pouquinho diferente, que é um multicabo que tem aqui dentro, né? Que é usado aí para as mais variadas coisas aí no dia a dia. A eletrização, então, nós temos aqui três tipos que a gente vai colocar para vocês aí, mas existe pelo menos mais duas. Então nós começamos aqui com a eletrização por atrito, por contato e depois por indução. Por atrito, como a gente já tinha falado anteriormente, quando lá Tales de Mileto esfregou duas coisas, então ali atritou duas coisas. Então, sempre quando você esfrega duas coisas, há passagem de cargas elétricas de um corpo para o outro. No caso aqui, ó, você pode estar passando o pente no cabelo, né? Certo? Então quer dizer que está transferindo cargas para o pente, mas para o cabelo também. Então veja só, se o cabelo cedeu elétrons, então os elétrons passaram para o pente.
Se o pente recebeu esses elétrons, ele está eletrizado negativamente, enquanto o cabelo que cedeu esses elétrons está eletrizado positivamente. Então quer dizer que na eletrização por atrito, os corpos vão adquirir a mesma quantidade de carga, porém de sinais contrários. Vamos supor que se cedeu 10 elétrons aqui, então ficou excesso de 10 prótons aqui. Tá? Então seria nesse sentido que a gente está falando aí. E quanto mais você esfrega o cabelo, né, se for um fio fino, por exemplo, mais armado fica o cabelo. Por quê? Justamente por causa da eletrização que está ocorrendo no cabelo. Na eletrização por contato, o próprio nome já diz, contato. Então encostou, você vai ter aí essa eletrização por contato. Se você encosta, por exemplo, numa maçaneta e recebe um choque, ou na porta de um carro, é porque houve o contato. Como a energia passou por você, devido à diferença de potencial entre o local, vamos supor, porta do carro e o chão, a energia passou por você, e aí deu o choque. No caso aqui, os dois corpos aqui, esse aqui está eletrizado positivamente, conforme as cargas que tem aqui, e esse é um corpo neutro, ele não tem excesso de carga. Se é um corpo neutro, não quer dizer que não exista cargas elétricas aqui. Existe tanto prótons quanto elétrons, só que em mesma quantidade, por isso considerado um corpo neutro. Quando há o contato, esse corpo que está eletrizado vai passar cargas para esse corpo aqui, né? Então, consequentemente, 2 elétrons desse corpo vai passar para cá, então vai ficar excesso de 2 aqui. Olha após o contato que aconteceu. Esse cara tinha 6 cargas positivas, agora ele tem 4. Quer dizer que ele cedeu 2 para o corpo B. Então, isso é o contato. Então, no contato, os corpos adquirem cargas de mesmo sinal. Isso é contato. Na eletrização por indução, tem 2 corpos, né? Esses 2 corpos podem ser corpos neutros, ou seja, ele vai ter a mesma quantidade de prótons e elétrons. Você aproxima um corpo eletrizado, o que vai acontecer? Essas cargas vão se dividir. Se esse corpo eletrizado é positivo, ele vai atrair os negativos e repelir os positivos. Se você manter esse corpo próximo, sem encostar, só próximo, e afastar esses 2 corpos, então eles vão ficar eletrizados. Esse aqui negativamente e esse aqui positivamente. Se eu manter esse corpo eletrizado próximo. Então vamos repetir. Olha só, corpo neutro, aproximou um positivo, ele atraiu os negativos e repeliu os positivos. Separei, né? Então esse corpo ficou negativo e esse corpo ficou positivo. Ou seja, eletrizado negativamente com elétrons, no caso aqui, e eletrizado positivamente, ou seja, com os prótons. Tá? Então isso é indução. Você induz que ocorra algo em um determinado local. A eletrização, então, um exemplo de uma consequência da eletrização por indução, são os raios. Quando temos uma nuvem carregada eletricamente durante uma tempestade, ela irá induzir na superfície cargas e sinais opostos, criando assim um campo elétrico entre a nuvem e a superfície. Se esse campo elétrico for muito intenso, teremos uma descarga elétrica violenta que nós conhecemos como raio. Então veja só, entre o chão, né, a terra, e a nuvem, né, existe um dielétrico. O que é um dielétrico? É um isolante. Quem é esse isolante? O ar. O ar isola as cargas elétricas terrestres das cargas elétricas das nuvens. Só que nós sabemos que quando há um excesso de cargas elétricas, ocorre o quê? Ocorre que esse excesso vence esse dielétrico, que é esse isolante que eu estou falando para vocês. Quando ele vence, ele passa tão rápido pelo ar, né, que é uma descarga elétrica, que é uma luz, então com uma velocidade da luz, que você primeiro vai ver o raio e depois vai escutar o som. Por quê? Porque a velocidade da luz é muito superior à velocidade do som no ar. É por isso, né? Por exemplo, velocidade da luz, no caso, a velocidade com que o raio atinge a Terra, 300 mil quilômetros por segundo. A velocidade do som, 340
metros por segundo. Viu como a luz é muito mais rápida do que o som? Então, desculpa, sempre quando ocorre essa descarga elétrica, ela passa tão rapidamente que o barulho você vai ouvir sempre depois, que é o trovão. Dentro da produção de raio-x, a radiação X é uma radiação produzida artificialmente através da aceleração de cargas elétricas. Ou seja, nesse caso, nós vamos falar exclusivamente dos elétrons. Contra o material metálico de alto nível atômico, muito importante. Se não tiver alto nível atômico, não é possível fazer aí com que surja esses raios-x. Resultado desse choque, a emissão de radiação eletromagnética caracteriza por uma frequência muito alta. Muito alta a frequência. Lembra que a gente estudou a questão da onda? Frequência? Frequência muito alta. Porém, quando a frequência é alta, nós temos um pequeno comprimento de onda. Lembra que a gente estudou as ondas? A parte da ondulatória geral e depois a gente estudou a parte de ondas sonoras de alto poder de penetração, que é nociva ao ser humano quando é exposto em excesso, tá? Que é a radiação. Ao contrário que a maioria das pessoas leigas pensa, não há material radioativo em um equipamento emissor de raio-x. E sim as partículas produzidas, ou seja, os fótons, ou seja, os raios X é que são nocivos ao ser humano com uso excessivo. Então, por isso que a sala onde vocês têm o equipamento tem que ser protegida para que essas partículas não fujam daquele local. Para isso, nós temos um esquema aqui de um aparelho, um equipamento de raio-x. O que precisa? Precisa de um gerador. Né? Esse gerador é uma tomada, por exemplo, de alta tensão. Né? É isso que precisa. Você precisa de algo, né, que se chama cátodo, né, ou catodo, né, não sei como é que vocês pronunciam aí, né, que vai produzir aqui, ou vai induzir, ó, induzir muitos elétrons. A partir do momento que você aperta o botãozinho lá para tirar o raio-x, você atrai esses elétrons para o ânodo. O anodo, não sei como é que vocês chamam também. Então, nesse sentido, esses elétrons vão muito rapidamente para cá, ou seja, velocidade da luz, porque aqui nós temos a presença de um campo, né, eletromagnético. E quando tem esse campo eletromagnético aqui, quer dizer que tem o campo elétrico com o magnético junto. Quando ele colide com esse ânodo aqui, o que acontece? Acontece a produção dos fótons, que são essas minhoquinhas aqui, né? São os fótons, vocês já devem ter estudado nas disciplinas técnicas, né? E, consequentemente, vai ter uma janela, que daí não quero entrar muito no detalhe disso aqui, né? Mas tem a ver com colimador e outras coisas aí que ocorrem. Tá, mas daí mais tarde a gente fala sobre isso aí. Talvez na física 2 com mais ênfase, né? Então, esses fótons passam por aqui. Por que ele não passa pelo o restante? Porque existe uma proteção para que não haja fuga desses fótons, a não ser por esse local, para você poder, vamos dizer assim, proteger o operador, tá? E, consequentemente, tirar o raio-x do local onde você deseja. Isso não quer dizer que esses fótons não vão para cima, para o lado, para o outro lado, né? Não quer dizer isso, tá? Então, existe essa capa protetora aí, que a gente vai entrar num detalhe mais para frente, não nessa aula aqui, mas mais para frente. Os elétrons projetados no material alvo do tubo de raio-x interagem com a coroa eletrônica ou com o campo nuclear, resultando na conversão de energia cinética, que é o movimento daqueles elétrons que estão lá sendo induzidos lá no cátodo, né? A partir do momento que eles saem de lá, energia cinética, em energia térmica, ou seja, quando ele colide com o ânodo, e em radiação eletromagnética ionizante, ou conhecido também como raio-x ou como fótons. Tá? Então, essa colisão aí desses elétrons com alta energia cinética, quer dizer que ele tem alta velocidade. Então, nós temos uma grande produção de energia térmica, né?
por efeito Joule, né, ou Joule, né, que é a pronúncia correta, ou seja, calor, e também os raios-x propriamente dito. Esse espectro de emissão dos raios-x possui uma componente contínuo, conhecido com esse nomezinho aqui, bem complicado, e um componente discreto chamado de raio-x, característico. Então, veja só, olha só o que ocorre aqui. Então, nós temos um elétron sendo acelerado, aqui nós estamos falando de um único átomo, tá? Nessa situação. Isso aqui são as camadas eletrônicas, aqui nós temos o núcleo e as camadas eletrônicas, tá? Esse átomo é acelerado e quando ele chega próximo a esse núcleo, ele desacelera muito bruscamente, né? Tomando outra direção. Como se você fizesse uma curva muito rapidamente e tivesse que usar o freio, né? Numa estrada, por exemplo. Esse desaceleramento dessa partícula muito bruscamente é que gera essa alta quantidade de energia térmica e os raios-x, que são essas cobrinhas aqui, tá? Olha só o elétron vindo aqui, né, desviando, né, e produzindo aí os raios-x. Então, na época da descoberta dos elétrons por Thomson, um outro trabalho com tubos de raios-x, ou tubos catódicos, na época eles eram conhecidos, né? Agora, o físico alemão Wilhelm Röntgen, né, levou com a ajuda do acaso a descoberta de um novo tipo de raio invisível que atravessava até tecidos do corpo humano por ser desconhecido. Esse raio foi chamado, então, como, né, uma incógnita. Eu sempre digo que é uma incógnita da matemática, né? X. Quando você não sabe, você coloca X, né? Então ele disse que é o raio-x. Diferentemente dos elétrons emitidos pelo tubo de raios catódicos, os raios-x não eram desviados pela ação de campos magnéticos elétricos. Por isso que ele tem um poder de penetração tão alto. Esses experimentos levantaram a hipótese de que o raio-x deveriam ser radiações, como a luz, por exemplo, e não partículas, como os elétrons, por exemplo. Por volta de 1912, o físico alemão Max concebeu a possibilidade de realizar, né, difração de raios-x, utilizando uma estrutura cristalina como rede de difração tridimensional. Então ele usou aí uma situaçãozinha aí. Então, também aqui, o Röntgen, né, conseguiu aqui o prêmio Nobel em 1901, que é a maior honraria dentro da descoberta científica, no caso, ele recebeu. E também aqui o Max, né, von Lug, também recebeu em 1914, devido a essa pesquisa aí. Lembrando que, na época do Röntgen, ele desconhecia a questão dessas partículas, né? Mas ele, através do experimento, conseguiu perceber que acontecia algo, né? Mas eles não tinham medo desse raio nessa época aí, né? Ainda. Pouco tempo depois é que começou aí um pouquinho não, muito medo e a proteção radiológica, tá? Lei de Coulomb, ou seja, a força elétrica. A lei de Coulomb estabelece que a intensidade da força elétrica entre duas partículas eletrizadas é diretamente proporcional ao produto dos módulos das cargas das partículas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Tudo isso aqui é isso aqui, tá? A força elétrica é proporcional à multiplicação ou produto entre as partículas e inversamente, que é essa divisão aqui, é proporcional à distância ao quadrado. O que ele quer dizer? Se você tem duas partículas, elas estão próximas, né? Estão próximas assim, então elas têm um poder, uma força elétrica muito maior do que quando elas estão mais afastadas. Tá? É isso que quer dizer. E esse K aqui? Esse K aqui se chama constante eletrostática. Se for K0, se usa o K do vácuo, né? Que vale 9 vezes 10 na nona. Newton vezes metro quadrado divididos por Coulomb ao quadrado. Lembre que esse K vale 9 vezes 10 na nona. Então é uma constante. Então esse K
é a constante do vácuo, porque existe uma constante para a água, uma constante para outros meios líquidos, por exemplo, ou gasosos. Mas no caso do vácuo, que é o que a gente utiliza, é 9 vezes 10 na nona. Tá? Então é uma constante. Sempre vai ser esse valor aqui. Tá? Então a força elétrica ela pode ser de dois tipos, né? Atração ou repulsão, como a gente já vinha vendo lá atrás, né? Essa questãozinha aí. Alguns submúltiplos já conhecidos nossos daquela tabela lá atrás da outra aula que a gente teve. Então nós temos o milli, micro, nano e pico. No caso, milicoulomb, microcoulomb, nanocoulomb, picocoulomb. Tá? O que é isso? É a medida da carga elétrica. Então, pode vir a carga elétrica. E lembrando que esse milli vale 10 a menos 3, o micro 10 a menos 6, o nano 10 a menos 9, o P 10 a menos 12, o pico, né? O C é a unidade de medida, então ele vai continuar junto com o restante das encrencas. A força, então, é medida em Newton, a carga em Coulomb e a distância em metro, sempre em metro. Só que lembra que nós estamos falando de partícula, então no máximo a gente vai ter centímetro, ou um metro, é exagerado na verdade. Mas podemos ter milímetro, por exemplo, também. Então tem que tomar cuidado aí na questão da transformação sempre para o metro. O campo elétrico, então, é uma região onde essa carga é gerada. No caso dos raios-x que a gente viu lá, quando juntam um monte de elétrons lá, então gera um campo elétrico muito intenso naquele local. Tá? O campo elétrico, no geral, diz o seguinte, ó, que as linhas de força, que são esses vetores aqui, ó, sempre vão sair da carga positiva e vão entrar na carga negativa. Nós podemos ver pelas setas que aqui tem. Ó. Então, o campo elétrico ele vai ser tão intenso quanto a quantidade desses vetores aqui, ó, tá? Dessas setas que existem aqui. Ele será um campo de divergência se for positivo. Divergência quer dizer que está saindo sempre, tá? E será de convergência se for negativo. Então, significa que os vetores estão indo em direção. Então, aqui os vetores sempre saem e aqui os vetores sempre entram, tá? Então, só para constar esses detalhezinhos aí. O campo elétrico diz o seguinte, então, ó, positivo, vetor sai, negativo, vetor entra. Então, para descobrir se um determinado local existe ou não a presença de um campo elétrico, você usa uma carga de prova. Essa carga de prova pode acontecer duas coisas. Uma força de atração ou de repulsão. Então vai depender aí da situação. Se ocorrer uma força de repulsão, né, e essa carga for positiva, quer dizer que a carga geradora aqui é positiva. Positivo, positivo, repulsão. Se for negativa e for a seta for de atração, então quer dizer o quê? Que aqui é positivo. Então, se esse aqui for negativo, aqui ele vai ser positivo. Bom, então essa carga de prova, ela vai ser para quê? Vai servir para quê? Para testar se existe ou não a presença de um campo elétrico em uma determinada região. Tá? O campo elétrico pode ser calculado através de E igual a F de força sobre a carga de prova. Tá? E igual a F sobre Q. Então pode ser calculado assim. Ou ainda o campo elétrico, que é representado por essa letra E, essa setinha em cima é só para indicar que é uma grandeza vetorial, é igual a K vezes Q sobre D ao quadrado. Tá? Então essa é outra maneira de calcular o campo elétrico propriamente dito. Se existir um campo elétrico uniforme, o que é um campo elétrico uniforme? Quer dizer que existe uma igualdade em toda essa situação. Uma empresa, por exemplo, todos vão uniformizados para a empresa. Então, o campo elétrico uniforme quer dizer que em toda a região aonde existe o campo elétrico, ele é constante, quer dizer que ele é o mesmo valor. Se eu liberar três partículas aqui, ó, três partículas aqui, se essa aqui desviar para cá, essa desviar para cá e essa passar reto, o que eu posso dizer? Bom, se essa desviar para cá, eu posso perceber que aqui é uma placa negativa. Negativa, são cargas negativas. São elétrons, então. E o que os elétrons atraem? O positivo. Então quer dizer que essa carga aqui vai ser positiva.
Se essa carga aqui desvia para esse lado aqui, e aqui nós temos prótons, uma placa positiva, o que a placa positiva vai atrair? Vai atrair o elétron. Então quer dizer que esse cara aqui é negativo. Se esse cara aqui não desvia por nada, então quer dizer que ele é um nêutron. É isso que ele quer dizer. Tá? Então isso aqui representa um campo elétrico uniforme. Exemplo clássico, capacitores. Tá? Capacitores é o que armazena energia elétrica. Tá? Então só para ilustrar isso para vocês. Blindagem eletrostática. O que protege a gente de descargas elétricas, por exemplo? No caso, né, o carro, por exemplo, o carro nos protege. É um dos melhores locais para você se esconder. E não é por causa dos pneus, tá? É por causa da carcaça de metal dele, tá? É por isso. Então é que nem a gaiola de Faraday. Faraday, né? Então tem a gaiola, né, no caso. Ele entra dentro da gaiola, descarga elétrica dentro e ele não acontece nada na parte interna, né? Então isso aqui é por causa da carcaça inteira ser de metal, como um ônibus, por exemplo. Né? O ônibus é todo de metal, então quem está dentro nunca vai receber descarga elétrica, mesmo que o raio bata no ônibus. Na parte interna não tem presença de cargas elétricas, tá? E não é por causa dos pneus, é por causa da carcaça ser toda de metal. Tá? Então essa é a razão pela qual, né, não recebe descarga elétrica aí nessa situaçãozinha aí. Tá? A introdução, então, sobre a eletrodinâmica. Na eletrostática, estudamos o comportamento de cargas elétricas em repouso. Foi o que a gente viu até agora, né? Sempre em repouso. Vimos ali o movimento somente ali no raio-x, né? Que a gente viu. Na eletrodinâmica, estudamos as cargas em movimento. Então, vamos ver. Carga em movimento, então, nós temos corrente elétrica. As cargas nunca estão paradas, né? Então, tem corrente elétrica. Em materiais condutores, por exemplo, existem muitos elétrons livres vagando aleatoriamente em sua estrutura. Para que haja uma corrente elétrica, as extremidades de um condutor devem ser submetidos a uma diferença de potencial elétrico. Quando colocamos, por exemplo, uma tomada lá no plug lá da parede, nós estamos acionando isso, uma diferença de potencial elétrico. Por quê? Porque esse plug que nós colocamos na parede tem no mínimo 2 pinos. No mínimo. Esses 2 pinos é para dar a diferença de potencial. Quando ocorre essa diferença de potencial, então nós temos a corrente elétrica. Tá? Então seria nesse sentido aí que a gente vai estar falando aí sobre a corrente elétrica propriamente dita. Cada equipamento eletrônico no caso aí, elétrico ou eletrônico, né? Ele vai necessitar de uma certa quantidade de corrente elétrica. O celular, né, também, e assim sucessivamente. O movimento desses elétrons, né, dentro de um condutor vai sempre depender dessa questãozinha aí dessa diferença de potencial, tá? Antes de impor essa diferença de potencial, esses elétrons ficam no seu interior, né, com movimento aleatório. A partir do momento que a gente coloca a DDP, que é a diferença de potencial elétrico, esses elétrons se ordenam e seguem o seu caminho. Então, nós temos aqui um movimento ordenado. Esse movimento ordenado, então, nós chamamos de corrente elétrica. Sempre quando há movimentação de elétrons por dentro do condutor, então nós temos o movimento ordenado, consequentemente nós temos a corrente elétrica. A intensidade da corrente elétrica vai depender do quê? Da quantidade de carga elétrica pelo tempo, né? Pelo tempo. Então, quantas cargas elétricas passam aqui devido a um determinado tempo? Então, e aí nós temos a corrente elétrica, que é representada por essa letra I. Tá? A corrente elétrica tem como unidade de medida a letra A, maiúscula, de ampere, que é coulomb por segundo, mas a gente sempre usa ampere. Os submúltiplos do ampere, nós temos o mais comum, né? O miliampere, microampere e nanoampere. Lembre que mili vale 10 a menos 3, micro vale 10 a menos 6 e nano vale 10 a menos 9. O sentido da corrente elétrica, então nós dizemos que o sentido real é do negativo para o positivo. Então esse aqui é um geradorzinho.
O sentido convencional, que é o que é utilizado sempre, é do positivo para o negativo, sentido convencional da corrente. Alguns efeitos da corrente elétrica. A corrente elétrica, embora nós não tenhamos muito medo dela, porque ela sempre está isolada, daí a gente acaba ganhando confiança, e o excesso de confiança às vezes é um problema. O efeito fisiológico, então, é o choque, tá? É o choque elétrico. A gente não tem medo até receber um choque elétrico. E a gente espera lembrar dele depois, né? Porque se não lembrar, você sabe o que aconteceu com a pessoa, né? Então, o efeito fisiológico é essa descarga elétrica aí. Aí tem aqui, ó, 1 mA, sensação de formigamento, no caso. 10 mA é perca do controle dos músculos, quer dizer o quê? Que sempre quando você está recebendo uma descarga elétrica, se você está com a mão aberta assim, recebe uma descarga elétrica, qual é a tendência da mão? Fechar. Então você perde o poder de abrir a tua mão quando ocorre a contração desses músculos aí. De 10 mA a 3, então pode causar a morte, tá? Então fica fechado. Então, se você tem dúvida, por exemplo, de um local, se existe energia ou não, talvez seja o correto você colocar as costas da mão. Porque quando você coloca as costas da mão, o que acontece? Vai jogar para fora. Né? Então, consequentemente, é uma maneira de você descobrir. Mas o mais correto é chamar uma pessoa especializada, né, para ver se ali tem problema ou não, ou com uma chavinha de teste. Né? Efeito luminoso, né? Então quer dizer que transforma a energia elétrica em luz. Efeito térmico, transforma a energia elétrica em calor, né? No caso do chuveiro, secador de cabelo, fazer aqui torradinha, ferro de passar, chapinha, né? Então efeito térmico. Efeito químico, no caso é transformado em energia através aqui de uma solução, né? Como as baterias dos carros, por exemplo. Então, a corrente pode ter esse efeito químico também. Efeito magnético, ela pode transformar, né, no caso aí, num mini motor, ou ainda, um efeito magnético que eu gosto de usar são os portões eletrônicos. Como assim? Você tem um interfone, você aperta o botãozinho lá, se identifica, a pessoa aperta um botão, faz um barulhinho, né, bzzz, aí você consegue abrir a porta. Então, é efeito magnético. Quando a pessoa lá em cima aperta um botão, você ocasiona um efeito magnético, a força magnética faz com que abra a portão e, consequentemente, você consegue entrar. Então, efeito magnético, né? Esse aqui é o princípio do motor elétrico, tá? Um ótimo experimento caso vocês queiram fazer aí para a prática, para mostrar essa questão aqui. Tem bastante vídeos no YouTube que podem auxiliar vocês. Então, a corrente elétrica, né, pode fazer com que ocorra várias coisas, né? Então, pode ligar uma lâmpadazinha aqui sem interruptor. Aqui o interruptor você controla quando você mais facilmente, né? Transformando energia elétrica em mecânica, né? No caso aqui, né? Aquecedor de água, no caso, né? Então, e assim sucessivamente. Tipos de corrente elétrica, então. Nós temos a contínua, que provém das baterias, no geral, né? Qualquer tipo de bateria tem a contínua. E a alternada, que é essa que normalmente a gente tem nas nossas casas, né? Que normalmente é a mais perigosa. Como a gente não tem um controlador de corrente elétrica, se a gente for receber uma descarga elétrica, consequentemente a gente vai receber toda a corrente da rede. E esse é um problema, que é bastante. Potencial elétrico. Né? Potencial elétrico é a tensão elétrica, é os volts, né, que vai ocorrer aí nessa situação. Qual é o potencial elétrico de nossas casas? 220 volts. Qual é o potencial elétrico de um carregador de celular? 5 volts. Né? Então, potencial elétrico é calculado através dessa equação. Potencial elétrico, campo elétrico e carga de prova. Né? Ou ainda, potencial elétrico, constante eletrostática do vácuo, Q, carga sobre distância. Então, é uma maneira de se calcular aí o potencial elétrico. Uma voltagem ou um potencial elétrico de 110 volts significa que para cada 1 coulomb de carga, né, que atravessa os terminais da tomada, serão entregues 110 joules de energia. Olha só, a cada 1 coulomb de carga que atravessa lá, ele vai levar 110 joules de energia. Então, significa que se for 220 volts, você vai levar quanto? 220 joules de
energia, tá? Então, essa energia pode atravessar por qualquer caminho aqui, ó, mas o trabalho para que isso ocorra é o mesmo. Superfícies equipotenciais, então nós temos aqui um campo elétrico uniforme, né? E ele diz que VB é maior que VC, que é igual a VA. Por que VB é maior que VC? Porque está mais perto da placa positiva. Sempre mais próximo da carga positiva, o potencial é maior, tá? Essa é uma situação, problema que existe em relação a esse tipo de situação. Superfícies equipotenciais são essas linhas aqui, ó, dentro do campo elétrico, tá? Isso que são chamadas de superfícies equipotenciais, né? Então, só para constar isso para vocês aí. O campo elétrico uniforme também pode ser calculado através dessa equação. Então, a diferença de potencial elétrica igual a E vezes D, onde E é o campo elétrico e D é a distância. Ainda nós temos as superfícies equipotenciais, que diz assim, ó, que quanto mais afastado do núcleo ou da carga geradora, menor será aí a questão do potencial elétrico, tá? Mais afastado. Esse campo elétrico aqui não é uniforme, porque a distância entre as linhas é diferente. Ó, qual é a distância aqui? Qual é a distância aqui? Essa distância é menor que essa. Então, essa aqui, o potencial tem sido maior do que mais para cima. Tá? O potencial do campo elétrico numa esfera condutora, ele diz o seguinte, ó, que o potencial elétrico, né, no interior de uma esfera condutora é constante. Então, quer dizer o quê? Que se eu disser que aqui nesse pontinho aqui é 10, mais para cá vai ser 10, mais para cá vai ser 10, vai ser 10 até chegar na superfície. Depois para fora, daí você tem que fazer o cálculo do potencial para ver quanto que vai custar aí, quanto que vai ser o valor, né? As DDPs do nosso dia a dia, então nós temos a geração, né? Que nada mais é que uma transformação de energia potencial, cinética, né, mecânica, para daí a elétrica, né? Que essa elétrica são as linhas de transmissão que vão chegar nas indústrias, que vão chegar em nossas casas aí. Né? Então são as DDPs. Sai com 500 mil volts, né? Vai até a subestação, da subestação vai para 13.800 mais ou menos volts, aí chega nos transformadores próximos às nossas residências e são transformados a 220 volts. Essas caixas sempre tem perto da nossa residência, tem uma, tá? Vai depender da região aí. Quantas casas tiver, quanto mais casas tiver, maior é. Aí chegamos nos exercícios. Para os exercícios, então, ele diz assim, ó, determine o número de elétrons que devem ser retirados de um corpo para que adquira uma carga elétrica de 9,6 microcoulomb. É dada a carga elétrica elementar. Então, para isso, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou montar para vocês aqui, ó, na minha outra câmera aqui, ó, né? Então, nós temos ali uma determinada situação, né? E essa situação diz para nós assim, ó, determine o número de elétrons. O número de elétrons é a letra N. Tá? É isso que ele quer saber. Né? Que devem ser retirados de um corpo para que adquira uma carga elétrica é a letra Q, né? De 9,6 microcoulomb. É dada a carga elementar. A carga elementar não precisava nem ser dada, a gente sabe quanto que é. 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb. Nós sabemos quanto que é, né? Como que eu vou calcular essa letra N aqui? Então nós sabemos que a fórmula para a carga elétrica é Q igual a N vezes o E, tá? Então nessa situaçãozinha, o que eu tenho que lembrar? Eu tenho que lembrar, por exemplo, que esse cara aqui vale um número, né? É micro, vale um número, vale um 10, né? Então, isso aqui é 9,6 vezes 10. Esse cara aqui vale 10 na menos 6 coulomb. Tá? Então, eu vou reescrever aqui a minha fórmula novamente, Q igual a N vezes E, e vou substituir aqui então. Quanto é o Q? O Q é 9,6 vezes 10 na menos 6. O N é o que eu quero saber, e o E é 1,6 vezes 10 na menos 19. Vejam que eu não escrevo as unidades de medida junto. Eu escrevo só os valores. Ó. Então, quanto vale o Q? O Q vale 9,6 vezes 10 na menos 6.
Aí o N eu não sei quanto que vale, eu mantenho o N. O E vale 1,6 vezes 10 na menos 19. Tá? É isso que ele vale. Aí, agora é um pouquinho de matemática. Ó. Esse cara aqui está multiplicando a letra. Qual que é a operação inversa, pessoal, da multiplicação? É a divisão. Então, o que significa que eu vou escrever assim, 9,6 vezes 10 na menos 6 dividido por 1,6 vezes 10 na menos 19, igual a n. Então, fiz a operação inversa aí. Agora, eu posso fazer aqui na minha calculadora, por exemplo, né? Vou pegar aqui, aí, fica bom. Pegar aqui, por exemplo, eu vou escrever aqui, ó, 9,6 vezes 10 o elevado, né? A 6 menos. O meu é assim, eu perto igual, né? Então eu tenho um número ali. Dividido, daí eu vou abrir um parênteses aqui, né, para me escrever outro número. 1,6 vezes 10 elevado a 19 menos. E vou fechar o meu parênteses. Tá? Então vejo ali que eu tenho o meu número, né? No caso aqui, né? Demonstrado. E agora a partição da igualdade, ó. Olha lá, ó. 6 vezes 10 elevado a 13. Então, eu vou colocar aqui, ó, que o meu n é 6 vezes 10 elevado a 13, o quê? Elétrons, tá? Então, para que esse corpo aí, né, esse cara aí, adquira uma carga de 9,6 microcoulomb, ele precisa de 6 vezes 10 na 13 elétrons. É isso que ele precisa. Professor, e se porventura eu não conseguir fazer com essa calculadora? Então aí eu vou colocar aqui para você aqui da seguinte forma. Você vai pegar esse cara aqui, ó, e vai dividir com esse, tá? Então vamos, quando você fizer isso, olha só o que, que vai acontecer aí. Vou pegar aqui, ó, o 9,6 e vou dividir com 1,6. Olha só, deu 6. Então eu vou colocar ali 6, ó, coloquei 6, tá? Vezes 10, né? Na menos 6, menos 6. Esse cara aqui está embaixo, eu vou subir ele. Vou subir ele. Esse movimento de baixo para cima troca o sinal do expoente. Então, vezes 10 elevado a mais 19. A mais 19. Então, quer dizer que o meu n será 6 vezes 10. Quanto que é menos 6? Quanto que é menos 6 com mais 19? Menos 6 mais 19 é 13. Então, 13 elétrons. Então, vocês podem perceber que pode ser utilizado isso aí, dessa forma aí. Tá? Então, o resultado acaba sendo o mesmo. Então, o professor quis aqui, nesse momento, fazer a demonstração para vocês de um cálculo, né? De como usar a fórmula. Tá? Pessoal, mas assim, ó, vão com calma, dá uma lida primeiro no conteúdo, vejam que as questões, todas elas têm a resposta, tá? Ó, tem aqui, mas daí tem a resposta, estão vendo? Tem a resposta, então vocês podem ficar bem tranquilos, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, o professor fica à disposição de vocês, tá? Um forte abraço e uma boa aula para vocês aí. Tchau, tchau.